Olá, pessoal. Estamos de volta então para a nossa aula, né? Eu vou compartilhar com vocês a nossa tela da aula. Vejamos então, aqui está compartilhado. Ok, gente. Então essa é a nossa aula 5B, né? É uma continuação da aula 5A. É importante que vocês tenham assistido a aula 5A, que trata do parágrafo de introdução, né? Para a gente dar essa continuidade, entender a aula 5B, né? Aqui nós vamos construir os nossos parágrafos de desenvolvimento. Percebam que nós estamos no rascunho, tudo isso é rascunho. Nós não podemos passar para a folha definitiva antes de terminar a redação toda, porque tem a questão até do equilíbrio no número de linhas, né? Nós precisamos que os nossos parágrafos tenham aproximadamente a mesma quantidade de linhas. E como uma redação do Enem é de 25 a 30 linhas, e nós fazemos 4 parágrafos, 30 dividido por 4, então vai dar 4 vezes 7, 28, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28. Então, os nossos parágrafos, devem ter entre 6, 7 e 8 linhas, né? Se a gente fizer 4 parágrafos com 7 linhas, 4 vezes 7, 28, vamos estar dentro do limite. Se nós fazemos um parágrafo com 10 linhas, outro com 4, percebo que a estética visual da nossa redação não ficará boa. Deve haver um equilíbrio no número de linhas do parágrafo. Aí, quando nós preparamos nosso rascunho, o texto está pronto, nós percebemos que há um desequilíbrio no número de linhas, nós precisamos mexer, trabalhar os parágrafos que estão maiores, tentar resumi-los, tentar aumentar os parágrafos que estão menores, né? Na introdução, a gente aumenta, se for preciso, a apresentação do tema, né? Vamos lá, então. Essa aula 5B são os parágrafos de desenvolvimento. Vamos rever qual é o nosso tema? Lembram do tema que nós estamos trabalhando? Olha o tema: desafios para erradicar o bullying do ambiente escolar. E vamos rever também o nosso parágrafo de introdução. Vejamos como ele ficou. Olha só, gente, nós fizemos o seguinte: o nosso rascunho do parágrafo de introdução é o seguinte. De acordo com a Lei 3.135, bullying é a intimidação continuada com uso de violência física ou psicológica e também a humilhação, a discriminação, insultos, comentários agressivos, apelidos ofensivos e outras atitudes intimidativas. Embora seja um comportamento extremamente condenável, o bullying persiste em diversos ambientes, principalmente na escola, e precisa ser rejeitado e combatido vigorosamente, né? Nesse sentido, cabe entender as causas que levam a esse tipo de comportamento e apontar medidas para eliminá-lo do ambiente escolar. Quando nós pensamos nas causas como primeiro argumento, olha só, cabe entender as causas que levam a esse tipo de comportamento, nós já projetamos, então, o que é que nós vamos discutir no primeiro parágrafo de desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós vamos falar das causas que levam ao bullying, né? Ok. Vamos lembrar da estrutura de um parágrafo de desenvolvimento. O nosso embasamento teórico é fundamental, é o parágrafo, digamos assim, é o parágrafo dissertativo, argumentativo padrão, né, que nós aprendemos na escola. O parágrafo de desenvolvimento, ele precisa ter o conectivo de início de parágrafo, o tópico frasal, que é uma sinalização daquilo que nós vamos falar no parágrafo, o aprofundamento da nossa argumentação com o repertório e o fechamento do parágrafo. Ok. Ao pensar nas causas do bullying, uma ideia simples e rasa, porém eficaz, né, que nos vem à mente é que o bullying, né, a humanidade, ela é má por natureza. Vejam só, gente, nós separamos várias ideias que nós podemos utilizar. Das várias ideias, nós vamos pegar uma ideia nossa. Causas do bullying? Espera aí. O ser humano, ele tem uma certa natureza má, né? Ah, e eu tenho um repertório que me ajuda, então eu vou colocar essa minha ideia, vou dar uma autoria minha na redação, colocando uma ideia minha. A ideia minha é que o ser humano é mau por natureza. Então está aqui, uma parcela da humanidade é má por natureza. Não é todo mundo, mas o ser humano tem essa coisa. E para apoiar essa ideia, podemos utilizar o repertório de Thomas Hobbes, uma frase do Thomas Hobbes. O filósofo diz o seguinte: o homem é o lobo do homem. Essa frase mostra a questão da maldade. Quem faz mal para o homem é o homem. E nós podemos acrescentar aquela ideia do texto motivador.
que na maioria das vezes os agressores também são jovens que sofreram por algum motivo, é outra causa. Opa, então nós podemos, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento que nós vamos tratar das causas, delimitar duas causas. Ah, se a gente colocasse uma causa só, talvez fosse pouco, mas nós não podemos sair falando de três, quatro, cinco causas, senão a gente se perde, e fica um amontoado de ideias. Nós estamos delimitando. Eu vou trazer uma causa do meu pensamento, né? Da questão de que uma parte da humanidade é má por natureza, e vou trazer uma segunda causa que eu vou aproveitar do texto motivador a ideia de que, na maioria das vezes, os agressores também sofrem com isso, ok? Ó, então pronto, nós já temos o planejamento do nosso primeiro para o desenvolvimento, já temos o embasamento teórico, vamos então para o nosso rascunho. No nosso rascunho, a gente propõe o seguinte, olha só, em primeiro lugar, é o operador argumentativo de início parágrafo, é necessário indagar por que algumas pessoas praticam atos ofensivos contra o seu semelhante. Esse trechinho, esse período, englobando o operador argumentativo, ele é o tópico frasal. Ele está dizendo que nós vamos tratar dos motivos, das causas. É necessário indagar por quê? Qual a causa, né? Por que algumas pessoas praticam atos ofensivos contra o seu semelhante? Percebam que o tópico frasal ele é uma repetição aqui do parágrafo de introdução, só que com outras palavras. Aqui está no parágrafo de introdução. Cabe entender as causas que levam a esse tipo de comportamento. Aí nós fizemos uma pequena modificação nisso aqui, para não repetir a mesma coisa, né? Colocamos, é necessário indagar por que algumas pessoas praticam atos ofensivos contra o seu semelhante. Pronto, o nosso tópico frasal está pronto, vamos para o aprofundamento, e é no aprofundamento que entra o repertório. Nesse sentido, a frase do filósofo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, remete à ideia de que a maldade é da natureza humana, sendo então uma causa natural. Pronto, falamos da primeira causa, objetiva, clara, resumida, com repertório, né? Olha só, gente, poderíamos deixar só essa causa, hein? Mas vamos colocar mais uma para o nosso parágrafo ficasse mais robusto, hein? Todavia, mas olha só, nós colocamos essa primeira causa num período. Tópico frasal num período, terminando com ponto. A primeira causa terminando com ponto. A segunda causa. Todavia, é inegável que existem outros fatores, como, por exemplo, o fato de que alguns indivíduos replicam as agressões que já sofreram. Ah, então, uma outra causa que nós pensamos do texto motivador, mas aqui estamos colocando com as nossas palavras, é que a pessoa sofre bullying e aí tem aquela ideia de que isso pode, né? Então replicam as agressões que já sofreram. Ponto. Acabou. Não vamos ficar floreando o nosso texto, fazendo um amontoado de ideias. É isso, tem que ser o objetivo. Agora nós precisamos fechar o nosso parágrafo, né? Assim, esse assim é um operador argumentativo de fechamento de parágrafo, né? De conclusão de parágrafo, né? Assim, compreender as motivações pode ser o ponto de partida na busca por soluções. Percebe que no fechamento nós estamos encaminhando para o segundo parágrafo de desenvolvimento, que vai ser a discussão das soluções. Então, compreender as motivações pode ser o ponto de partida na busca por soluções. Então, vejam só, nosso parágrafo está construído, teoricamente correto, né? Com tópico frasal, aprofundamento e fechamento. Ok. Vamos para o segundo desenvolvimento? E no segundo, a gente vai tratar das medidas, né, as soluções possíveis, né? E vejam só, quando nós mencionamos as medidas de combate para o nosso segundo argumento, nós fizemos de olho no tema, né? Porque o tema, ele já projeta isso para a gente, né? E nós já projetamos, então, o que vamos discutir no segundo parágrafo do desenvolvimento, que é as medidas de combate, né? E para combater comportamentos como bullying e outras coisas parecidas, nada mais básico do que propor a educação e a conscientização. E vocês percebem que no texto motivador falou muito nisso, a conscientização, a educação, que o texto da lei também fala muito sobre isso. É lógico, qualquer problema desse tipo, a primeira coisa, diálogo, conscientização, educação, né? Ainda mais se tratando do recorte dado pelo tema, que é o ambiente escolar. Poxa, se no ambiente escolar tem problema,
É o ambiente escolar o lugar da educação. Então, nada mais justo, nada mais coerente do que falar nisso, né? Na educação. Quando nós apropriamos da educação como ferramenta, nós temos inúmeros e prestigiados repertórios. Vamos selecionar um bem conhecido, que é uma frase de Paulo Freire. Quando se fala educação, quantos repertórios nos vêm à cabeça, né? Certeza que vocês têm bastante repertório. E a gente vai pegar um. Só precisamos de um para o nosso parágrafo, né? Uma frase do Paulo Freire, que todos vocês vão se lembrar dela, né? Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Essa frase se encaixa muito bem para vários problemas, né? Vamos então colocar aqui para a gente. Vejamos então a proposta do nosso parágrafo. Em segundo lugar, o operador precisa se encontrar meios para combater o bullying na escola e para isso há uma poderosa ferramenta. Ponto. Olha só, gente, esse tópico frasal, ele está conversando com o tema e está conversando com o nosso plano de desenvolvimento do parágrafo de introdução, que nós falamos assim, buscar medidas para combater o bullying. Aí a gente olha o nosso projeto de texto, o nosso plano de desenvolvimento e repete aqui com outras palavras, né, de olho no tema, o que que nós vamos discutir. Precisa-se encontrar meios para combater o bullying na escola. E para isso, olha só, nós estamos indicando a nossa discussão. Há uma poderosa ferramenta. Ponto. De acordo com o educador Paulo Freire, se a educação não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Aqui nós não colocamos aspas, percebem? Lá no primeiro de desenvolvimento, nós colocamos para falar da frase do Thomas Hobbes. Aqui nós optamos por uma outra estratégia, a citação indireta. Nós estamos falando da mesma frase que o Paulo Freire falou, só que nós não temos a garantia de que nós sabemos exatamente como ela é e nem precisamos, mas nós sabemos qual é a ideia central. Então, nós colocamos a ideia aqui, sem as aspas, é uma citação indireta, é repertório, né? De acordo com Paulo Freire, se a educação não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É dele essa ideia. E a nossa? Então, a escola dispõe do principal mecanismo para atacar a problemática. Qual mecanismo? A educação. Essa segunda ideia aqui é nossa, trazendo o repertório para dentro da nossa redação. Vamos para outra ideia. Por outro lado, a família também tem papel crucial no diálogo e na conscientização dos jovens. Percebam que o nosso texto motivador falou muito da escola e da família, né, o trabalho conjunto. Aí nós colocamos aqui. O educador fala que a educação é importante, então a escola dispõe do principal mecanismo, né, para não repetir a palavra ferramenta, né, do principal mecanismo para atacar a problemática, que é a educação, que nós não precisamos falar de novo, né? Mas aí nós trazemos também a família. Por outro lado, a família também tem um papel crucial no diálogo e na conscientização dos jovens. Utilizamos dois períodos aqui no aprofundamento, né? De acordo até que a sociedade muda, aí começamos outro período, terminamos aqui, três períodos pequenos para o aprofundamento. Agora falta o fechamento. Dessa maneira, o trabalho conjunto e eficiente dos agentes envolvidos no processo educacional é um dos caminhos para se chegar a bons resultados. Perceba que nós não falamos o que tem que fazer, nós estamos discutindo quais são os mecanismos, a ferramenta. Nós trouxemos a ferramenta, a educação e a conscientização. Falta detalhar isso que nós faremos no parágrafo de conclusão, né? Então aqui está bonitinho, nosso segundo parágrafo de desenvolvimento feito, então nós temos dois parágrafos de desenvolvimento já elaborados, né? Ok, gente, aqui está pronto então o nosso parágrafo de desenvolvimento, os nossos dois parágrafos de desenvolvimento. Agora então nós damos uma paradinha para descansar, tomar um café, tomar uma água, esticar as pernas e voltar para a aula 5C, que é a finalização, a elaboração do parágrafo de conclusão. Nós não podemos demorar, voltemos logo, porque para a gente não esquecer essas nossas ideias que estão bem fresquinhas na cabeça, para a gente dar sequência, ok? Aguardo vocês aqui então. Até já.